Olá, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Esse é o estudo de número 5, Fé, Arrependimento e Confissão. Que possamos ter mais uma aula divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai querido, Pai amado, quero pedir, meu Senhor, que o Senhor unja meus lábios para que eu fale somente de Tua vontade. Quero pedir também uma bênção especial sobre essa pessoa que parou para assistir esse vídeo e que ela possa ser transformada, meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua Santa Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu o diretor daquela instituição que o acompanhava dizer: se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, elas poderiam voltar para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem uma ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrar de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta a saída. A primeira pergunta desse estudo é: o que é fé e qual a sua importância para a vida cristã? Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, e vamos ler o verso 1 e o verso 6, que diz assim. Verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos ler também o livro de Romanos, capítulo 5, o verso 1, que diz assim. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Vamos ler também o livro de Tiago, capítulo 2, verso 26, que diz assim. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé é certeza. A fé agrada a Deus e produz paz. Sem fé, a obra é morta. Fé é a convicção que se baseia numa evidência que Deus nos dá. Não é um sentimento ou um pensamento positivo. Ela é importante, pois agrada a Deus e nos justifica. Quando o cristão mantém comunhão com o Pai Celestial, ele desenvolve fé e confiança, que transformam limitações em ousadia, sonhos em ações, derrotas em vitórias, dificuldades em oportunidade, lágrimas em sorriso, dúvida em certeza, medo em coragem e ódio em amor. Devemos pedir para receber mais fé. Qual é o objetivo da fé? Vamos ler o livro de 1 João, capítulo 5, verso 4, que diz assim. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler também o livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, que diz assim. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo da fé é vencer o mundo. A fé nos ajuda a vencer dificuldade. O resultado de exercer fé é a nossa salvação. Se fé é importante, como desenvolver a fé? Vamos ler o livro de Romanos capítulo 10, verso 17, que diz assim. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Uma fé forte e inabalável está diretamente relacionada à prática dos ensinos aprendidos nas Escrituras. A fé é proporcional ao conhecimento e prática da palavra de Deus. Dentro do contexto que estamos estudando, o que Jesus Cristo veio fazer? Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 5, verso 32, que diz assim. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo veio chamar nós pecadores ao arrependimento. O arrependimento não é somente tristeza. Um arrependimento sincero produz tristeza e afastamento do pecado. O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da vida velha de pecado e resulta em uma nova maneira de viver. O que nos leva ao arrependimento? Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 2, verso 4, que diz assim. Desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Experimentar a misericórdia divina na vida pessoal e contemplar os seus atributos nos leva ao verdadeiro arrependimento e resulta em uma mudança de comportamento. O que faz o pecador arrependido?
Vamos ler o livro de Salmos, capítulo 38, verso 18, que diz assim: Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O pecador arrependido, ele confessa seus pecados a Jesus. Os Salmos 38 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Achegando-nos a Cristo em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer e confessar nossas culpas e nossos pecados. O que acontece com quem não confessa os seus pecados? No livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem não confessa os seus pecados jamais prosperará. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Ele quer que o pecador arrependido confesse e deixe os seus pecados, e essa pessoa alcançará misericórdia. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Vamos ler o livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler também o livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19, que diz assim: Quem, ó Senhor, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vamos ler também o livro de Isaías, capítulo 43, o verso 25, que diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus perdoa nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. Isso significa que Ele não lembra dos nossos pecados, nem usa nossos defeitos para nos acusar. O que Deus espera de nós hoje? Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 55, verso 7, que diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus quer que deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltamos para Ele, pois Ele é rico em perdoar e nós alcançaremos misericórdia. Deus abençoe você.